Vamos então dar início à primeira audição desta manhã, a audição da Comissão Representativa dos Subscritores do Projeto de Lei número 809/14, uma iniciativa de cidadãos relativa à valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, dar as boas-vindas aos membros da delegação presentes, à professora Sandra Martinho, ao professor Dionísio Gonçalves e ao professor Pedro Louqui. Sejam muito bem-vindos. Lembrar a grelha de tempos. Tem aqui exatamente, já sabe de cor, de 10 minutos para fazer a vossa intervenção, que seguirá depois as intervenções dos grupos parlamentares e depois, no final, terão uma nova intervenção para responder aos seus deputados de mais 10 minutos. Portanto, passo desde já a palavra. Tenho a palavra, então, para a primeira intervenção. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia aos senhores deputados. Muito obrigado por esta audição. Eu vou dar o pontapé de partida, digamos tanto, e depois os meus colegas, digamos tanto, complementarão. Do ponto de vista do pontapé de partida, digamos, será, digamos, a tentativa de resposta, digamos, tanto às questões que foram colocadas, digamos, tanto pela Comissão. E começando então pela questão 1, tentando ser rápido, digamos, tanto nas respostas, sobre a forma como as alterações legislativas contribuem ou prejudicam ao aprofundamento do sistema binário. De facto, digamos, as propostas, digamos, que foram apresentadas, pelo menos para a nossa iniciativa, a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, não prejudicam, digamos, tanto nem aprofundam, digamos, o sistema binário, não alteram, digamos, de facto, o sistema binário. E é preciso ter em conta, no fundo, digamos, tanto que, e nós partimos, digamos, tanto deste ponto, digamos assim, é que o ensino superior, digamos, tem múltiplos objetivos, são objetivos, tanto a nível nacional, digamos, para assegurar, digamos, tanto que o sistema oferece as formações e produz os conhecimentos essenciais ao desenvolvimento nacional, a nível regional, digamos, tanto no fundo, que articulam as instituições, digamos, tanto com o tecido regional, portanto, e dão resposta às necessidades, digamos, tanto das regiões, seja em termos de formação, seja em termos de produção de conhecimentos, mas também a nível global garantir que a qualidade, portanto, daquilo que é oferecido é uma qualidade, digamos, tanto de nível internacional. Neste sentido, digamos, tanto o sistema binário, digamos, tanto na nossa perspectiva, e entre nós, digamos, tanto presentes nos Conselhos Gerais, digamos, houve opiniões sempre diversas sobre o sistema binário, se deve haver ou se não deve haver o sistema binário, e, portanto, não entramos, digamos, nessa questão e propomos manter, nesta iniciativa, o sistema binário. Porque o sistema binário não é um objetivo em si, será, quanto muito, instrumental para conseguir garantir que há, efetivamente, uma resposta às necessidades nacionais, regionais e garantir a integração a nível internacional. O sistema binário foi uma opção, digamos, tanto nos anos 70, digamos, em Portugal, não só na reforma de Veiga Simão em 73, mas como posteriormente, digamos, tanto, sobretudo a partir do primeiro governo constitucional, em 1976, de ter um sistema, tanto binário, que vem na linha dos sistemas binários que tinham sido criados e estavam a ser criados, tanto na Europa, desde, digamos, tanto os sistemas dos politécnicos britânicos, tanto às IUTs francesas, às Fachhochschule alemãs, tanto às Hofskola, tanto norueguesas, por aí afora, que, no fundo, digamos, vinham dar resposta, digamos, a umas necessidades de desenvolvimento, digamos, tanto da Europa, naquele período, digamos, pós-Segunda Guerra Mundial, digamos, de grande desenvolvimento, que os franceses chamam les Trente Glorieuses, portanto, aqueles anos de grande desenvolvimento. E, portanto, os presidentes dos politécnicos públicos, digamos, que se juntaram, não pretendem alterar, portanto, não pretendem alterar a natureza binária do sistema. Sobre se isto, o sistema binário, digamos, tem uma vantagem estratégica ou é irrelevante, como não há, digamos, entre os promotores, digamos, da iniciativa, digamos, um consenso, mas há a noção, digamos, de que as instituições não são todas iguais, mesmo as que estão, digamos, num subsistema, seja ele universitário, seja politécnico, como o Politécnico do Porto não é igual ao Politécnico de Castelo Branco, a Universidade de Lisboa não é igual à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e nem a Universidade de Aveiro, que tem, digamos, por seu lado, digamos, uma parte politécnica muito significativa. Portanto, a questão, digamos, da outorga, digamos, tanto do grau de licenciado e de mestre em 97 e em 2005 não alterou, digamos, tanto esta realidade. Esta proposta, digamos, também não altera, digamos, essa realidade. Na segunda questão, sobre os impactos que terão as propostas na consolidação das identidades académicas,
A ideia, digamos, é que, de facto, digamos, tanto, não se pretende alterar as entidades académicas, não se altera, digamos, a legislação, a não ser no que diz respeito à possibilidade de outorga do grau de doutor, ou seja, retirar a limitação à outorga do grau de doutor e à designação, digamos, portanto, das instituições. Portanto, isto não afeta, de facto, a identidade académica dos dois sistemas, porque, nessa nossa perspectiva, as instituições, e nomeadamente as instituições politécnicas, isso é muito claro, o que têm é que ser capaz de responder àquilo que são as necessidades da sua região, digamos, para além de garantir, digamos, a nível nacional, a qualidade, digamos, e o tipo de formação. A questão, digamos, se os graus devem ser diferenciados, digamos, tanto já foram diferenciados. Portanto, os politécnicos começaram por dar, digamos, bacharelatos, depois passaram, digamos, a dar os diplomas de estudos superiores especializados, que era equivalente à licenciatura, mas a partir de 97 passaram a dar licenciatura e depois mestrado. Isto faz todo o sentido manter, digamos, tanto os mesmos graus, digamos, nos dois subsistemas, que no fundo estão alinhados com aquilo que é a realidade hoje do Espaço Europeu de Ensino Superior, de 3 ciclos principais e um ciclo curto, digamos, tanto que são, tal como está, enfim, no chamado, hoje já se fala menos nisso, processo de Bolonha, digamos, tanto que de 1999. Relativamente a se devem os doutoramentos ter as mesmas características nos dois subsistemas, eu acho que os doutoramentos vão ter características diferentes consoante as instituições em si e consoante as regiões em que se inserem. No fundo, na perspectiva, digamos, de que vão dar também resposta às necessidades de conhecimento da respectiva região, para além do todo nacional, mas também da respectiva região. E os politécnicos têm uma grande inserção, digamos, regional, e nessa perspectiva é muito importante, como eu sou Presidente do Conselho Geral do Politécnico de Leiria, é na Leiria, digamos, o desenvolvimento, em termos de investigação que é feito, nomeadamente, digamos, no Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto, digamos, tanto na Marinha Grande, muito ligado, digamos, à indústria dos moldes, digamos, tanto, ou seja, digamos, é uma investigação, e temos lá muitos doutorandos, digamos, a fazer, de facto, o seu trabalho de doutoramento para depois ir entregar, digamos, a tese de doutoramento, portanto, numa universidade. Quais são as vantagens, portanto, no questão 3 da alteração da designação? As vantagens são essencialmente do ponto de vista da internacionalização. Digamos, foi essa questão, digamos, tanto que nos suscitou. Inicialmente falámos, digamos, tanto da utilização a nível internacional da designação de University of Applied Sciences. No entanto, digamos, nós verificamos é que uma das áreas em que a internacionalização, tanto do ensino politécnico português é importante, é nomeadamente tanto na América do Sul, nos países de línguas ibéricas, português e castelhano, e efetivamente em português e castelhano não faz sentido começou a apresentar-se como University of Applied Sciences, apresenta-se como Instituto Politécnico ou como Universidade Politécnica, que é aquilo que entendemos. E nesses países, em muitos destes países, existem institutos tecnológicos, institutos politécnicos, que são instituições de nível secundário ou de formação profissional e não só de ensino superior. E isto é um problema, no fundo, tem que se estar a explicar, digamos, tanto efetivamente, o que é um instituto politécnico ou um politécnico em Portugal. Se a alteração, digamos, da designação deve ser automática, a questão, digamos, estará, digamos, tanto no RGES, aliás, nós propomos uma pequena alteração, digamos, ao artigo 44, portanto, do RGES, no sentido de reforçar, digamos, as exigências para a designação de Universidade Politécnica, relativamente, tanto àquilo que estava estatuído, digamos, tanto para o Instituto Politécnico. As restantes instituições que não obedeçam, digamos, a esses requisitos serão outras instituições, como no caso, digamos, das universidades, portanto, há universidades, institutos universitários e há outras instituições, digamos, universitárias. Finalmente, uma reflexão, digamos, tanto sobre o futuro, que é a questão que colocam, a que medida, digamos, tanto a existência de universidades politécnicas implica modificação das redes de ensino superior. Na nossa perspectiva, não há implicações imediatas, nem diretas, nem mediáticas, tanto a médio prazo, desta alteração. Essa alteração deverá resultar, sim, digamos, das necessidades de desenvolvimento do país e das regiões. E, portanto, nessa perspectiva, poderá haver alterações, mas que não resultam da alteração, digamos, tanto da designação.
Finalmente, as alterações suscitam adaptação ou alterações futuras de outras matérias ou diplomas conexos. A única alteração é que se passar a haver a designação de Universidade Politécnica, em todos os diplomas onde se diga Instituto Politécnico, se tem que passar a haver, digamos, Universidade Politécnica. Não vemos outra alteração, efetivamente. Não há, de fundo, alterações significativas. Eu julgo que não cheguei a gastar exatamente os 10 minutos. Não sei se posso pedir aos meus colegas, portanto, para complementarem, tanto. Se for rapidamente, tem um minuto. Sandra, talvez. Talvez a Sandra e depois. Vou procurar ser breve também. Bom dia, senhores deputados. Na sequência do que estava a referenciar, portanto, o meu colega Pedro Orti, há que analisar, de facto, esta alteração à luz de um contexto económico, à luz das necessidades de evolução das competências que assistimos hoje em dia. Não podemos manter aquilo que é o custo de o ensino superior em Portugal ser visto de formas distintas a nível internacional. Encontrar uma coesão interna a nível das nossas instituições é por demais, a esta altura, relevante para que naquilo que seja os nossos estudantes concorrerem lá fora também com outros estudantes o façam em paridade. Não existindo dúvidas na análise, por exemplo, de um currículo, de que os alunos que frequentam o ensino politécnico em Portugal estão a frequentar o ensino superior. Perceber que aquilo que tem sido a evolução também ao longo dos tempos da conferência, do grau ou da outorga, do grau de doutor a nível internacional, está colado também a esta proposta que agora esta iniciativa de cidadãos também pretende fazer. Salientar que, além daquilo que sejam os custos da mudança, temos que analisar os custos de não mudar. E os custos de não mudar representa, de facto, ficarmos para trás naquilo que é uma evolução do conhecimento e naquilo que é a nossa obrigatoriedade de dar aos nossos alunos e às nossas instituições também a possibilidade de acederem ao grau de doutor numa perspectiva de cariz mais técnico e mais profissionalizante. O inverso seria, de facto, negarmos a evolução do conhecimento tal e qual como temos vindo a assistir hoje em dia. E é nesta sequência que apresentamos esta proposta em termos de uniformização daquilo que é a nossa postura e a nossa presença também a nível internacional. Muito obrigada pela intervenção e eu passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhores representantes, gostava naturalmente de agradecer a exposição que aqui nos trouxeram e, de facto, nós, nesta fase de discussão na especialidade, acreditamos que, pelo menos, o núcleo central dos argumentos que têm sido aduzidos estão, à data, pelo menos, consolidados, pelo menos naquilo que concerne à perspectiva mais global sobre o diploma que aqui nos propõe. E, por isso, neste sentido, gostava de orientar a minha intervenção no sentido de vos pedir para desenvolver um pouco mais sobre a vossa perspectiva e aquilo que enquadra aquele que é o espírito da vossa proposta. Nós, neste processo de especialidade, tivemos já a oportunidade de ouvir um número muito significativo de entidades, tivemos a oportunidade de recolher um número muito significativo de contributos sobre esta matéria, muito diversificados, dos mais diversos setores, dos mais diversos peritos, e, em verdade, nós temos, neste momento, um número muito significativo de audições que ajudam, pelo menos, a compor aquelas que são as contribuições sobre esta matéria. E tem sido muito interessante verificar como esta discussão tem permitido, precisamente, esta reflexão um pouco mais aprofundada também sobre aquilo que pretendemos para o ensino superior português e, neste caso, também sobre os desafios que encontramos para os próximos anos. E, por isso mesmo, esta discussão tem motivado diferentes reflexões, naturalmente, mas, fundamentalmente, tem trazido uma preocupação que é transversal e que acaba por redundar sempre na mesma questão, que tem que ver com a perspectiva daquilo que é o papel do ensino superior, da sua missão de serviço público e, muito em particular, daquilo que também é pretendido para o subsistema politécnico como parte integrante desta discussão sobre o sistema como um todo. E, de facto, isto acontece porque estas perguntas não são dissociáveis. De facto, não é possível pensar um sistema binário sem uma perspectiva integrada dos dois subsistemas, do papel de cada subsistema, da visão que temos para cada subsistema e da visão que é o ensino superior como um todo. E por isso a minha intervenção será muito curta, mas a questão que coloco dá certamente para uma larga reflexão
E era precisamente esta reflexão que eu pedia, naturalmente entendendo o pouco tempo que dispõe, porque esta proposta propõe alterar tanto a Lei de Bases do Sistema Educativo como o RGES. São diplomas que se querem como minimamente estáveis, como reconheceremos, e por isso a questão é muito simples. Gostava de percepcionar de que forma é que entendem o sistema de ensino superior e o subsistema politécnico nos próximos 10 anos, como prevêem a evolução do sistema e que desafios encontram e de que forma é que estas alterações ou estas propostas contribuem positivamente para essa perspectiva. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado António Topa Gomes. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados e, naturalmente, responsáveis pela audição, a quem agradeço a apresentação. Só uma nota prévia, eu julgo que no caso dos peticionários não há dúvidas quanto à vossa posição e, portanto, permitam-me fazer um conjunto de perguntas que são, no fundo, as dúvidas que fomos tendo nas audições e que, de alguma forma, indiciam um sentido contrário à vossa posição e, portanto, com estas questões que tento fazer, procuro ouvir o contraditório de vossa parte, sendo certo que sabemos claramente que lado é que os seus estão. E, digamos, uma primeira questão que temos ouvido muito é a questão da pouca diversidade do nosso sistema de ensino superior. E é algo não só ouvido, como afirmado e escrito pela OCDE. E ouvimos, ainda ontem, por exemplo, que essa pouca diversidade resulta de uma necessidade de mimetização das instituições de ensino superior de maior sucesso. E a não ser que haja, de facto, algumas balizas que encaixem as pessoas em determinados padrões, e o sistema binário é um desses padrões, provavelmente daqui a uns anos, com esta mudança, teremos um sistema mais igual. E, portanto, a pergunta que faço é: em que medida, ou o que é que distinguirá as instituições, o que é que mantém o sistema binário em vigor, a não ser exatamente o nome, no futuro, com esta mudança? E em que medida não estamos a dar um passo para que as instituições sejam mais uniformes, mais iguais, o que, a nível internacional, é genericamente, e eu diria isso quase unanimemente, considerado como uma desvantagem? Isto é uma primeira pergunta, e que agradecia a vossa reflexão sobre o assunto. A segunda pergunta é: o Governo anunciou já o início do processo de revisão do RGES, nomeando até uma comissão independente em janeiro do próximo ano. Ora, este início do processo é naturalmente mais abrangente, mais estruturado, mais pensado e, portanto, faz sentido fazer esta alteração cirúrgica, sendo que passado meio ano teremos uma alteração de substância, ou não faria sentido enquadrar esta alteração cirúrgica dentro de um processo de revisão mais pensado, mais estruturado, com mais tempo, onde se discutisse tudo abertamente? Portanto, esta é uma segunda pergunta. Uma terceira pergunta tem a ver com isto. O perfil dos docentes e dos investigadores é naturalmente muito ajustado à resposta à missão das instituições. E, portanto, de forma muito simplificada, e, portanto, peço-lhes que entendam isto como um processo de explicar as questões, as instituições mais locais, mais interiores, têm que ter um perfil de resposta de mais proximidade, mais regional. A grande investigação de referência com grandes citações faz com trabalhos que são citados e reconhecidos a nível internacional. E ao fazermos esta mudança, isto implica também uma mudança no perfil e naquilo que é valorizado na carreira dos professores e investigadores, não corremos também o risco de introduzir um viés naquilo que é o perfil desejado dos investigadores em instituições politécnicas e, portanto, daqui a alguns anos haver um desfazamento entre aquilo que é o perfil da instituição. 5 minutos, não? 3. Eu peço então desculpa. É a segunda vez que isto me acontece. Esta questão, só então deixa dos nomes, a questão da rede dos investigadores e se pudessem fazer um comentário sobre a rede dos investigadores e o relatório da OCDE, a necessidade de racionalização de toda a rede de ensino superior que vimos ontem. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Tem a palavra. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão, as senhoras e senhores deputados e os representantes desta iniciativa. Em primeiro lugar, tenho que agradecer porque a iniciativa que deram corpo permitiu um debate muito rico aqui no grupo que fizemos, que analisou esta questão, e permitiu reflexões profundas e também fiquei satisfeito com as respostas aqui apresentadas. Só que a questão é de tal modo complexa que ficam sempre dúvidas. Das conversas que fomos tendo, das sessões em que participámos, houve duas conclusões muito claras. Uma, a importância da manutenção do pluralismo do ensino superior. Essa foi uma conclusão. Uma outra foi que os problemas do ensino superior são bem mais profundos e implicam ir além daquilo que estamos a tratar. Agora, esta questão da alteração da designação para universidades ou universidades politécnicas e a concessão de doutoramentos foi aqui dito pelo professor Tiago Santos Pereira que são meros pequenos passos, mas que podem alterar a missão das instituições. Portanto, a realidade nunca está em estado de repouso. Daí algumas questões que eu gostaria de colocar. Uma, foi dito agora que as alterações não iam prejudicar o sistema binário. Muito bem, vamos manter a diversidade. Agora, nós precisamos de garantias de que isso vai acontecer. Outras garantias, eu não digo que seja para responder agora, mas é preciso pensar estrategicamente como manter a diversidade. Independentemente, como foi aqui dito, da designação binário ser ou não instrumental. Portanto, como manter estrategicamente a diversidade. Depois há aqui uma outra questão, uma segunda questão que eu gostava de colocar, que é esta. Se fica fechada a porta dos politécnicos para se aproximarem ou fundirem com universidades. Se essa porta fica fechada ou se essa possibilidade está aberta. E estando aberta, em que medida é que isso vai colocar em risco as características dos politécnicos, a ligação às regiões, às empresas ou ao ensino profissional. Uma outra questão nesta sequência é esta. Se esta postura dos politécnicos não é uma reivindicação de uma maior ou muito maior autonomia em relação à tutela política. E se isso não é uma perspectiva no sentido da defesa de um Estado liberal, digamos assim, que respeita a autonomia do ensino superior, que quer orientações gerais, mas que se quer autorregular. Esse é um aspecto. Uma última nota é esta. É que foi aqui dito também que os doutoramentos não têm características distintas, diferentes. Mas nós, nas sessões em que participámos, falámos em doutoramentos profissionais e doutoramentos, digamos assim, investigação aplicada e investigação fundamental. E depois falámos também na defesa da coorientação da construção de conhecimento entre os politécnicos e as empresas. Pronto, o conhecimento não ser algo despejado da universidade para a sociedade, mas haver uma construção de raiz partilhada. A nota que eu queria deixar aqui é esta e tem a ver com o que disse anteriormente. Parece-me que este é um momento fundamental para um grande debate epistemológico sobre o que é o conhecimento. É neste sentido, não é possível manter identidades distintas sem definir claramente qual é a natureza do conhecimento que se está a defender. E depois, se essa particularidade do conhecimento é de facto viável ou não. Ou se nós estamos a cair numa fragmentação artificial e que depois a prazo vai ser o contrário daquilo que estamos a prever. Portanto, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhores convidados, que saúdo. Eu gostaria de pedir-lhes que desenvolvam um pouco mais o perfil do doutorado a produzir, digamos assim, oferecer pelas instituições de ensino superior politécnico ou universidades politécnicas, como preferem designar. E já agora, nessa medida, saber se esse perfil permite ou não, ou fomenta a possibilidade de uma mobilidade entre instituições diferentes, isto é que um doutorado e um docente numa universidade politécnica, sim ou não, pode fazer carreira também
numa universidade, digamos, mais convencional, com as implicações que isso tem em termos de desenvolvimento da carreira, de horários, etc. Por outro lado, foi aqui já, enfim, bastante referida a questão da diversidade das instituições, da respectiva oferta, dos perfis de formação e, sobretudo, a sua implantação no território. Não é verdadeiramente capilar, mas está, digamos, relativamente bem colocada no território. E a questão que eu gostaria que refletissem é sobre a diversidade da oferta que esta rede proporciona versus o direito dos estudantes a procurar a formação que melhor lhes convém, independentemente da localização da instituição que procuram. Ou seja, para além da circunstância de, em inúmeros casos, a proximidade de uma instituição de ensino superior, seja universitária, seja politécnica, ser uma garantia de acesso à formação superior, também é verdade que devem ser criadas condições para que um aluno de uma região diferente vá buscar a formação a uma instituição que dista bastante. Sei lá, imaginemos que um estudante, enfim, de Braga ou do Porto gostaria de frequentar uma instituição do Algarve, não é? Que contribuição é que é possível dar, desde logo em termos de apoio a esses estudantes, para aceder à diversidade, aceder realmente às ofertas múltiplas que o sistema lhe oferece. Finalmente, uma outra questão que de alguma maneira tem sido aqui colocada é a questão da escala das instituições. E há até quem defenda que algumas instituições do subsistema politécnico deveriam ser fundidas. E um exemplo que tem sido trazido é o Politécnico de Santarém com o Politécnico de Tomar. Não é? Se encontram vantagens ou desvantagens nessa hipótese. E disse, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. O Bloco de Esquerda mantém, no essencial, a posição que tivemos no início da discussão desta matéria e não vemos razão para alterar. Entendemos que a diversidade do ensino superior não deve fundamentar-se na discriminação do Politécnico em relação à sua capacidade científica e à qualidade da sua formação, nem à sua capacidade para oferecer os elevados graus de formação e qualificação. A especificidade e a diversidade do Politécnico têm a ver com as suas características específicas, as áreas em que trabalha, a região e a ligação que tem às regiões e, portanto, do nosso entendimento, o natural que aconteça é que as instituições politécnicas ofereçam doutoramentos nas áreas em que são especialistas e não nas áreas em que as universidades se especializaram e é aí que se fundamenta a diversidade do ensino superior e, portanto, entendemos que não se deve ignorar que 50% do corpo docente politécnico é doutorado e, mais uma vez, é doutorado nas áreas em que os politécnicos estão especializados. Há dezenas de unidades de investigação certificadas e avaliadas nos politécnicos, fazem parte de uma estratégia de democratização do acesso à educação nos seus mais altos graus e também entendemos que continua a haver uma perspectiva bastante elitista e estratificadora do ponto de vista social do acesso à educação e, sobretudo, do acesso a determinados graus de qualificação. Nós, do nosso entender, não há hoje razão para que existam impedimentos artificiais. Há razões, naturalmente, para que existam impedimentos concretos. Portanto, haver instituição a instituição, quem é que tem capacidade para oferecer esses elevados graus de formação e
e de qualificação e, portanto, não vemos razão no final deste processo para mudar a posição que tivemos no início. Muito obrigada, Sra. Deputada. De novo a palavra aos representantes. Têm mais 10 minutos para responderem. Bom, responder a estas questões todas em 10 minutos vai ser um bocadinho difícil. Vou ter que privilegiar, digamos, algumas questões. Então, quer entrar? Então vá. Ora, muito bem. Muito bom dia a todos. Já me gosto de estar aqui, porque nunca estive nestas funções. Ora, são 43 anos que foi criado esta rede de ensino superior politécnico, com muitas debilidades ao princípio, mas chegamos, digamos, a esta parte, a este momento, onde o ensino politécnico está suficientemente acreditado. E, no fundo, o que os senhores têm que fazer, desculpem o termo, é acreditarem e protegerem este ensino maravilhoso que ajudou a construir um país mais coeso. Isto é que é a realidade. Se não fosse isto, o que é que os senhores teriam aqui, coitados, desculpem o termo, preparar para conseguir equilibrar mais o país? Isto é o grande projeto de equilibrar o país na sua diversidade. Ora bem, os politécnicos, com certeza, uns e outros fizeram o seu percurso, ou estão suficientemente acreditados para fazer doutoramentos. Nos rankings internacionais, imagine-se, por exemplo, digamos, o índice de Xangai. Xangai, pronto. Há 3 instituições de ensino superior que estão em Xangai. 2 universidades e um politécnico. Por acaso, ou de Bragança, não interessa. Vamos às áreas específicas. Portanto, não há razão nenhuma para, digamos, questionar, digamos, o grau de doutor. Estão centenas de docentes a fazer e candidatos a fazer os graus de doutor nas instituições politécnicas, com os seus laboratórios, e com os seus docentes, como é evidente, acreditados, superiormente acreditados em todo o mundo, e, obviamente, depois tem que ir a fazer o doutoramento, a prestar o doutoramento ali ao lado, numa universidade nacional, ou a maior parte delas, muitas vezes, internacionais. Portanto, esta mobilidade alterou profundamente tudo quanto nós estamos a julgar que é o ensino superior politécnico. E se querem salvar o interior, protejam as pessoas que lá estão. Protejam as pessoas que lá estão. Deem-lhe capacidades, não tenham medo em apostar nelas. Já provaram o que são capazes de fazer. Então, estrategicamente, é isto. Vem-me agora à lembrança, no século XVI, o São Matador dos Mártires em Bragança, nos jesuítas. Protegei esses homens, estavam ali a fazer uma muito digna universidade apadrinhada pelo Duque de Bragança na altura. Curiosidades da história. Mas o país tem que apostar, não tenham medo de apostar em quem está no terreno e a desenvolver um trabalho magnífico e, obviamente, que quer os doutoramentos, há leis, há regras estritas. Ninguém pode. Vai fazer doutoramento. Há Politécnico. Não. Aliás, agora os presidentes nem são a Politécnico. Tem que ter, digamos, se vão a uma universidade, há sempre a tendência, um bocadinho, enfim, que o doutorando seja mais consentâneo com a universidade onde vai fazer o doutoramento. Não é? Portanto, não tenham medo disso. É esta, digamos, a grande... O que eu, neste desabafo de muitos anos ligado a estas lides também, como é natural, tinha para dizer, não tenham medo de... E se querem uma coesão regional, apostem e protejam e glorifiquem. E o que o Ministério precisa, e que felizmente foi tido em conta nos últimos tempos, foi, digamos, uma aposta na acreditação, na valorização e na excelência do ensino politécnico, que é reconhecido aqui e em todo o mundo. Não digo mais nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, tanto o professor Dionísio Gonçalves. Bragança, digamos, tanto aqui, digamos, tanto no seu melhor, digamos, tanto a defender, digamos, de facto, o interior, o que faz todo o sentido, digamos, tanto vive estas questões sempre com grande emoção. Indo buscando, digamos, o meu lado, digamos, tanto menos emotivo, digamos assim,
eu diria, digamos, tanto que o que nós temos que olhar, digamos, tanto o que é que está a acontecer, tanto a nível tanto europeu. O que é que aconteceu na Europa? Na Europa, o que aconteceu, digamos, é que, de facto, os sistemas binários foram criados nos anos 60, 70, como eu disse, digamos, já há pouco, foram, digamos, evoluindo, foi-se verificando, digamos, tanto que havia necessidade, digamos, de aumentar o nível de conhecimento e de incorporação de conhecimento, tanto não só na economia como no tecido socioeconómico, e essas instituições foram tendo cada vez mais capacidade até chegarem, digamos, tanto a dar os doutoramentos. Hoje em dia, variedíssimos sistemas, digamos, tanto dão os doutoramentos. Bom, o caso francês é sempre um caso muito peculiar, digamos, porque as IUT estão dentro das universidades desde o início, não é? Portanto, é um caso peculiar. Mas, portanto, temos as Fachhochschule, digamos, alemãs, estamos a olhar para a Alemanha, o país da formação profissional, digamos, tanto por excelência, e hoje há a Fachhochschule a oferecer, tanto, doutoramentos, efetivamente. Normalmente, doutoramentos, digamos, muito mais ligados, digamos, tanto às aplicações e às empresas. Aliás, temos a nossa ministra, digamos, a atual ministra, digamos, a defender, tanto no outro dia, há poucos dias, digamos, a necessidade de doutoramentos, digamos, em empresas. Portanto, o que vem na sequência, digamos, das alterações foram feitas no regime jurídico de graus e diplomas de ensino superior em 2018, permitindo, digamos, que os doutoramentos possam ser realizados em contextos, portanto, diversificados. E isso vem muito ao encontro daquilo que faz sentido para as instituições politécnicas, para o doutoramento nas instituições politécnicas. Mas hoje em dia, perguntam, digamos tanto, mas os doutoramentos, como é que vai acontecer? Digamos tanto, neste momento há dezenas, eu diria centenas, de doutorandos a fazer os seus trabalhos de doutoramento em instituições politécnicas. A última contagem que eu tenho do Politécnico de Leiria eram 86, 86, 84. Era dessa ordem de grandeza. No Politécnico do Porto... No Politécnico do Porto, também no outro dia onde lá estive, digamos, tanto eram mais de uma centena. Isto são doutoramentos a ser feitos em instituições politécnicas, com a orientação direta de docentes, tanto do Politécnico, docentes esses, digamos, tanto que são co-orientadores, porque as universidades não aceitam que eles sejam orientadores, mas que acompanham todo o trabalho e depois, no fim, a tese é entregue na universidade, digamos, para ser certificada, digamos assim. Portanto, digamos, tanto, isto está a ser feito. Digamos, a única diferença, digamos, é que as instituições politécnicas não têm a possibilidade de elas conferirem tanto o grau de doutor. Chegas ao fim, o doutoramento, mesmo que sendo em associação, que foi uma inovação do regime jurídico de graus e diplomas de ensino superior de 2018, que anteriormente, digamos, o que acontecia é que as universidades propunham, digamos, doutoramentos usando recursos das instituições politécnicas, mas pura e simplesmente as instituições politécnicas, no dia em que as universidades quisessem, esqueciam, digamos, as instituições politécnicas e podiam oferecer sozinhas esses doutoramentos, mas em áreas em que não faz sentido as universidades serem elas a oferecer os doutoramentos. As artes performativas, por exemplo. Quem é que tem capacidade, tanto na área, tanto das artes performativas, para oferecer, digamos, tanto doutoramentos em Portugal? São as instituições politécnicas, não são as universidades. Mas quem é que está a oferecer? São as universidades, com os recursos dos politécnicos. Em 2018, a possibilidade de ser feito, digamos, em associação, significa já que as instituições politécnicas fazem parte da proposta. Já não são meros recursos que são usados, fazem parte da proposta. E é o caso, por exemplo, há vários doutoramentos. Há o doutoramento que a Politécnica de Leiria tem com a Universidade do Minho, que é exatamente, digamos, tanto isso, em que há recursos que são praticamente paritários, eu diria, tanto da Universidade do Minho como do caso do Politécnico de Leiria. Mas esses dois recursos juntos, efetivamente, permitem um doutoramento com melhores condições. E, portanto, foi feito, digamos, tanto em conjunto. A Universidade do Minho podia ter feito sozinho. Podia, mas não era a mesma coisa, como se costuma dizer. A questão, digamos, tanto, portanto, da questão da natureza, portanto, dos doutoramentos, a ligação às regiões, tanto do tecido politécnico, a questão, digamos, do perigo, digamos, de resvalar, digamos, tanto do que às vezes se chamava, digamos, tanto a deriva académica, tanto das instituições politécnicas, na realidade, o que nós verificamos, que ao longo do tempo, sobretudo a partir dos anos 90, foi uma deriva profissionalizante, tanto das instituições universitárias. E, portanto, o que houve uma aproximação não foi das politécnicos à universidade, foi, de facto, uma sobreposição. E hoje em dia há uma oferta que é sobreponível, digamos, tanto nos dois subsistemas. Mas há características próprias. E esta localização e esta integração regional, portanto, dos politécnicos é uma mais-valia que temos que aproveitar e que é um instrumento fundamental para o desenvolvimento dessas regiões. Como dizia, digamos, Dionísio Gonçalves, efetivamente, digamos, esta questão é importante, digamos, em Bragança, como é importante, digamos, tanto noutros locais. Só uma última palavra, antes de passar a palavra aqui, digamos, à minha colega. A última palavra é, se queremos que as instituições tenham perfis diferentes, temos que fazer contratos, até o que está, digamos, tanto o CDE propôs.
contratos com as instituições, no sentido de definir quais são os objetivos, quais são as finalidades, o que é que se pretende daquelas instituições naquela região. Mas tendo em conta que, de facto, essas instituições têm um papel, digamos, tanto na política nacional. Sandra. Muito obrigada. E muito brevemente também, numa perspectiva quase aqui de tom de encerramento, duas notas muito rápidas. A primeira, e é um chavão, o mundo de facto está a mudar e com isso as competências e a personalização também do ensino, onde na realidade o ensino politécnico é de facto mestre e, portanto, uma personalização cada vez mais daquilo que é o desenvolvimento das competências. Não sabemos, na realidade, que empregos vão existir daqui a 3 anos. Antigamente dizia-se há 10, há pouco tempo dizia-se há 5 e agora estamos a falar há 3. E, portanto, não se compadece também com grandes momentos de reflexão sobre alterações como esta. É verdade, todo o ensino superior carece de uma reflexão madura, estratégica, tática naquilo que é o nosso posicionamento a nível internacional, mas estes são momentos também de agirmos de forma tática e célere e rápida. Esta é uma alteração que já tarda, porque conforme vimos aqui também, é algo que já acontece nos dias de hoje e por isso, a bem da nação, mantenhamos este ritmo de conseguir acompanhar os tempos e garantir que os nossos alunos e as nossas instituições estão ao mais alto nível quando representamos Portugal. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim desta audição. Não sei se o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho quer agradecer a vossa presença, naturalmente, as vossas opiniões, os vossos contributos, num trabalho que está a ser aqui levado, como vocês têm acompanhado na Assembleia da República. E desejar-vos boas festas e boa viagem. Muito obrigada.